Hello everyone, thank you for watching our podcast. Tô brincando, gente, não vai ser em inglês, não. É só pra ver se você tá prestando atenção mesmo. No, it's a pleasure to talk to you. It's a pleasure to talk to you, man. Please subscribe on this channel and activate the bell. Hã? Eu também dou a minha arranhada aqui no inglês. Mas é isso aí. Hoje vamos trazer um tema inédito nesse podcast para você que acompanha o nosso trabalho. Porque a gente fala de agro, mas a gente fala da vida, a gente fala do ser humano, a gente fala de tudo que envolve, né? Esse ser que habita aqui no planeta Terra. Então, roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, apresentador, aqui trazendo convidados para vocês que têm mais inteligência e mais conteúdo para compartilhar com você informações de valor. Bom, e hoje o nosso tema está imperdível, inédito. E eu já confesso para você que eu tenho muita curiosidade e já preparei a minha lista de perguntas aqui para os nossos convidados. Bom, então, nossos convidados são sócia da Wither, em inglês, Pessoni e Moore and International Law Corporation, doutora Mara Pessoni e doutor Wither de Siqueira. Sejam muito bem-vindos para a nossa Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre os Estados Unidos, podemos falar até de agro, tá? Opa! É um prazer enorme. No seu programa, vamos contar o mercado agro nos Estados Unidos para o brasileiro. Bacana. Então você já entendeu o recado. Senta aí, acomoda na cadeira, que o episódio promete. Vamos lá. Então, tô aqui com o doutor Wither de Siqueira, vou fazer assim. Aí pra gente se conhecer aqui. Vamos lá. O que a Wither faz? Quem é o Wither de Siqueira? Sou advogado de imigração, 34 anos, sou brasileiro, tenho o maior prazer de ser brasileiro, sou americano. E nós preparamos os brasileiros para ir para os Estados Unidos. Não somente pessoas, mas empresas para os Estados Unidos. Como nós estamos num programa que é agro, é um mercado hoje que está bombando nos Estados Unidos e precisando de você, brasileiro, lá dentro dos Estados Unidos. Olha, fazendo o meu merchandising para os Estados Unidos. Então, o mercado americano hoje está procurando, o pessoal que está procurando a gente, está indo na área de agro e veterinária, estão trabalhando. O Brasil é referência, né, no agro? É referência. Olha, eu te digo uma coisa. É todo mundo que está indo procurando emprego nos Estados Unidos nessa área está conseguindo. É ou não é, doutora? Na verdade, sim. Principalmente os profissionais, os bons profissionais, os profissionais diferenciados, né? Então, tem uma demanda de mão de obra. Os Estados Unidos, por mais que pareça, inclusive está vivendo um momento de uma economia um pouco instável, mas é um país estável, né? Quando fala assim, a inflação nos Estados Unidos está muito alta, eles estão super chateados e tal, todo mundo está nervoso com o presidente, aquilo em menos de 2 meses, 3 meses já vai se estabilizando, já consegue corrigir. Por quê? Porque o dólar é uma moeda forte. Muito. E a economia americana que comanda a economia do mundo, quer queira ou quer não, quer a China queira ou quer não. Como é que aquela frase do Warren Buffett, ele fala, never bet against America. Exatamente. Nunca aposte contra a América. Jamais, porque vai perder. Por ser um país totalmente capitalista, né, de mercado livre, então é um país que está sempre em crescimento. E isso, para o profissional em geral, é muito bom. No caso da sua profissão, vamos falar de você, que você é um engenheiro agrônomo. Hoje nós temos, eu estava lembrando, deixa eu tentar lembrar de 2 semanas atrás, vou fechar o olho que eu tenho que fazer isso. Eu acho que existem hoje 90 mil vagas de engenheiro agrônomo nos Estados Unidos todinho que não são preenchidas. É mesmo? Tem um site do governo americano que a doutora Mara usa no plano profissional, no professional plan que ela faz, que se chama Indeed.com. É um site que o governo americano paga. Eu chamo pessoalmente de site do desespero. É quando a empresa não acha ninguém, ela coloca, tem uma abertura de vaga e ela põe para o mundo todo. Eles têm hoje mais ou menos 90 mil vagas de engenheiro agrônomo. Ou seja, por isso que eu falei lá atrás que o pessoal do agro hoje acha emprego nos Estados Unidos. I did. Tipo de eu fiz? Não, Indeed. Indeed. Aí em português... Fala em português. Indeed, não tem jeito. INDEED.com. Com E. Indeed. São 2 E's ali. Entendi. INDEED.
Mas, Twitter, vamos lá. Então, o engenheiro agrônomo formado aqui no Brasil, Isso. certo? Ele tem a habilitação para atuar dentro do Brasil. Ele tem que ter o CREA dele. Tem que ter o CREA, tudo regulamentado, certinho. E aí, para ir para os Estados Unidos, ele precisa ter lá uma nova homologação, ele valida esse diploma? Como é que funciona? Deixa a doutora falar que ela é boa nisso. Seguinte, para ele ir para os Estados Unidos como engenheiro agrônomo, ele não precisa validar o diploma dele, para ele conseguir o green card dele, é green card, hein? Green card. Não é um visto... Um visto de trabalhador. É um normal. visto de trabalho, mas é um visto de trabalho green card porque ele é um profissional já com diplomas, com pós, com isso, com aquilo. Então, para esse tipo de profissional existem os green cards. 17.500 green card por ano. Família. Para o Brasil. Família. Então você é família, você não é você. É sua esposa, seus 5 filhos. Filhos menores de 21. Entendi. Certo? Então, para ele entrar nos Estados Unidos como engenheiro agrônomo, ele não precisa de ter uma validação do diploma dele. Para atuar, ele precisa. Ele tem que passar no board, chamado board. Todas as profissões têm seu board. Diferentemente do Brasil. Diferente do Brasil, que assim... por exemplo, você se forma em engenheiro agrônomo, você não precisa fazer uma prova, né? Diferente do advogado, né? Você Perfeito. se forma em direito, mas você precisa fazer a prova Da OAB. para se tornar um advogado, da OAB. Lá, todas as profissões têm que fazer essa prova do board. Então, para ele fazer a prova do board, aí sim ele precisa falar um inglês fluente, ele precisa... passar nessa prova, né? Conhecer as leis americanas do agro, da pecuária, que E seja. só um detalhe, as leis são estaduais. Então, o engenheiro vai procurar o estado que ele quer para atuar lá. Ele começa com aquele estado. Estuda o edital daquele estado. Exatamente. Agora, ele pode, chegando aos Estados Unidos, aprovado o seu green card, ele pode atuar como assistente de engenheiro agrônomo. Que, por entendeu? sinal, paga mais do que um engenheiro agrônomo aqui. É mesmo? Vocês têm um número médio aí de remuneração do Olha, profissional desse? 7 mil a 8 mil dólares por mês, por aí. E isso lá é bom? Isso lá é mais que o suficiente para você ter um padrão de vida. Não, eu acho que é o seguinte, razoável. dá para comprar um Mustang, né, a cada 2 anos. Um que custa 300 mil reais aqui no Brasil. Pagando aluguel, pagando... Não, você vai comprar casa. Logo você consegue comprar uma casa financiada, porque nos Estados Unidos só se compra casa financiada. É o mortgage, né? É o mortgage. Então, sabe por que todo mundo compra casa financiada? Sabe por quê? Porque é deduzido no imposto de renda. Ninguém paga a casa. Se você pagar uma casa hoje, vamos dar um exemplo, $1 milhão uma casa na Califórnia, você paga 35% de imposto. O que a pessoa faz? Ela sempre financia. Entendi. Ela tem o dinheiro para pagar, mas ela não paga. Ela sempre financia. Porque quem está financiando não paga imposto. Olha só, e aí já... Então fica meio que empatado ali, né? Com o imposto que seria deduzido dela, com a parcela da casa, por exemplo. E ele vai renovando aquele mortgage, ele troca de casa, faz um novo mortgage. Transfere, faz a portabilidade. Assim, exatamente. Então, assim, com 7, 8 mil dólares por mês, dá para ter uma vida bastante razoável nos Estados Unidos. Se tornando um engenheiro agrônomo, é lógico que esse salário vai aumentar começa com 15 mil. sensivelmente, e aí o padrão vai lá em cima. Que legal, que interessante, hein? É bastante interessante. Eu nunca tinha olhado esse aspecto, não. Assim, o agro no Brasil tem uma atuação global, né? Tem. E grandes players do mercado, que são internacionais, também garimpam esses profissionais aqui no Brasil, né? Porque o Brasil hoje é o quinto maior exportador do agro e o produtor brasileiro é o testa de ferro que aguenta muita pancada, né? A gente costuma falar lá no escritório o seguinte, que o profissional brasileiro, seja ele qual for, pode ser o engenheiro agrônomo, pode ser o médico veterinário, pode ser a enfermeira, pode ser o médico, né, da medicina comum. Ele, quando ele chega nos Estados Unidos, ele é tão valorizado porque eles sabem as dificuldades que esse profissional enfrenta no Brasil. Porque, por exemplo, no agro, o Brasil é um super produtor mundial. Mas não é fácil produzir no Brasil. Não mesmo. Né? O engenheiro agrônomo ele tem que fazer malabarismos. Tem que rebolar. Então, esse profissional é muito valorizado, porque lá nos Estados Unidos o profissional ele faz só dentro do quadradinho dele. O que o computador fala. Ele não pode fazer além daquilo ali. Aqui não, aqui a gente faz A, B, C até o Z, se for necessário. Né? Então, o profissional brasileiro, quando ele é um profissional muito bom.
E outro detalhe, o Brasil tem muitas faculdades, coisa que nos Estados Unidos não tem. Por incrível que pareça. É um país que as pessoas estudam mais do que no Brasil, mas o Brasil oferece mais oportunidades de estudar, por exemplo, o americano é natural, ele fazia a faculdade, fazia o mestrado e fazia o doutorado. Ele não faz pós, porque o pós não é o objetivo. As faculdades, as universidades não vendem pós. Aqui o profissional brasileiro faz muita pós e ele aprende muito mais que o americano. Eu falo para vocês, como advogado, lá se aprende muito menos que no Brasil. É porque aqui as pós, os MBA da vida, né? Eles são focados em resolver problemas de mercado específicos, né? Exato. Então, por exemplo, o direito, né? Tem lá pós em direito penal. Focado, né? Não tem isso lá. Só para te dar um exemplo, eu cresci lá em Los Angeles, lá tem 3 faculdades de direito. Pensa, Los Angeles é uma cidade de 20 milhões de habitantes. 20 milhões, 3 faculdades de direito. Quantos tem em Goiânia? 20? Não. Por aí. Fora as online, né? Exatamente. Então, veja vocês. Você que está ouvindo a gente aqui no Agro 2... Sua câmera é aquela lá. Aquela lá? Tá bom. Eu nem tinha visto que ela estava lá. Eu sou cego. Eu quero anunciar para vocês que em breve o Agro 2 vai ser transmitido de Los Angeles, porque tá mudando. Recebendo em dólar não é ruim não, né? Nada mal, né? É verdade, né? Eu costumo usar muito a expressão assim, dolarizar seus lucros. Ela fala isso mesmo. Dolarizar mesmo, né? Com certeza. Como é que você começaria? Direto de Los Angeles, Agro 2. Agro to, né? Agro to you. Já tem até um... Né? Doutora Mara, agora me explica uma coisa. A senhora é de Goiânia? Na verdade, eu sou o seguinte. Eu nasci na cidade de Goiás, no município de Goiás. Cresci na cidade de Inhumas, mas moro em Goiânia há 30 e tantos anos. Então, eu sou goiana do pé rachado. Comedora de piqui. Exatamente. Perfeito. E como é que surgiu é uma especialidade? Ou como é que surgiu o interesse de atuação nessa área de imigração? Olha, eu vou ter que contar uma história nossa. Fica à vontade. Nós dois. Na verdade é o seguinte... Vocês são casados? Não. Somos apenas namorados. Ele me enrola há 12 anos. Ah, não acredito. Olha só. Eu sou formada minha primeira faculdade é comércio exterior. E eu não estava atuando eu estava formando e ainda não atuava na área, porque comércio exterior em Goiás ainda gatinha, né? Infelizmente. A gente até, semana passada, participamos de um evento que nós fomos os mentores desse evento lá em Aparecida, já foi o 2º ano que acontece, que é criar a cultura de exportação para o empresariado goiano. De coisas pequenininhas. Porque o empresário, ele acha que ele só pode exportar o empresário que é gigante. E não é assim. Perfeito. O mundo precisa de tudo. Os Estados Unidos consomem tudo. É o maior mercado consumidor do mundo. Então, eu conheci o Iter. Ele, recém-chegado dos Estados Unidos. Trouxa. Ele não conhecia os meandros aqui do... Porque ele é sincero, né? Trouxa. Ele fala mesmo. E ele precisava de uma audiência com, na época, o presidente da Goiás Fomento. E ele comentou comigo que ele já vinha tentando marcar essa audiência, não sei quanto tempo, e a gente se conhecia assim, vagamente, não tinha, nem éramos amigos ainda. Aí eu falei para ele assim, para que dia e que horas que você quer essa audiência? Ele falou, o dia que você conseguir, a hora que você conseguir, eu sei que vai demorar. Para minha sorte, o presidente era meu amigo pessoal. De umas. Eu liguei para ele. Falei, olha, fulano, eu preciso de uma audiência com você. Eu tenho um advogado norte-americano, está querendo trazer empresas dos Estados Unidos para Goiás, quem sabe e tal. Mara, que isso? 3 horas da tarde tá bom para você? Eu falei, tá ótimo. Ela ligou para mim, eu falei assim, eu não estou entendendo seu português, que eu estava falando bem ruinzinho o português. 3 horas de que dia? No ano que vem? Ela falou assim, não, hoje. Eu falei, não acredito, é mentira, você está mentindo. Foi, não vou. E fomos lá, né? Fomos muito bem recebidos, tivemos essa audiência com ele e tudo. E aí, quando nós saímos, ele falou, quer ser minha sócia? O bom foi o seguinte, eu falei, quer ser minha sócia? Ela falou, quanto tá dando de lucro a empresa? Eu falei, não, tá devendo. Ainda foi isso. Ainda. Não, isso é verdade. Deu Isso nem não pra fazer um valor. Não teve. Isso é pura verdade. Eu não minto para ninguém. O escritório dava um prejuízo altíssimo porque eu não sei administrar. Aí, cheguei nesse escritório e realmente fiz esse levantamento que estava... O escritório era em Goiânia? Era em Goiânia. Ele tinha aberto esse escritório, tinha o quê? 1 ano e pouco. Uhum. E realmente estava no vermelho. Uhum.
Mas eu não via que estava no vermelho, porque todo mês vinha dólar dos Estados Unidos, do escritório de lá para cá. Então, Tampava o buraco e eu não sabia. E aí, eu analisando assim, ele estava fazendo de tudo. Igual os advogados recém-formados em Goiânia, em Goiás. E a gente tem que fazer? Claro. Recém-formado, você tem que pegar tudo E até tirar você pra achar todo seu lado. nicho. Você tem que primeiro tirar suas despesas e depois você vai achando seu nicho, naquilo que você se enquadra. E aí, ele foi fazer um visto de estudante para um veterinário, médico veterinário. Uhum. Eu falei para ele, Witter, foi fácil né? Em pouco tempo estava feito aquele visto, estava aprovado. Eu falei, olha, aqui o povo é doido para ir embora para os Estados Unidos. Vamos anunciar que a gente faz isso aqui. Tem um dinheiro na mesa aí. Opa! Aí ele falou, você acha? Eu falei, claro. E aí já começamos, já criamos um site. Aí assim, como eu não entendia nada de vistos americanos, nós criamos um site Estude nos Estados Unidos. Um jeito das pessoas irem para os Estados Unidos estudarem. E depois eu fui estudando, e ele foi me apresentando os vistos, começamos a pegar material. Falei, não, vamos fazer a imigração para os Estados Unidos. Isso aqui vou te falar, tem um canal aqui violento. Na época, existiam duas pessoas especialistas, não eram especialistas que faziam visto para os Estados Unidos, era uma em Brasília, que a gente não sabe onde que ela está, ela é árabe, ela desapareceu, e uma advogada no interior de São Paulo, em Campinas, e muito fracos. E eu vi aquilo e achava super fraco. Então, para mim, aquilo era o dia a dia. Visto para mim, eu não pensava que tinha problema para o brasileiro. Porque, para mim, eu sou americano. Então, tá tudo bem. E ela viu esse lado comercial e nós começamos a entrar dentro do marketing, desenvolver todo o marketing e se tornamos o maior do Brasil. Depois da gente veio os pupilos, né? Que o sol é para todos. Claro. Então, depois da gente veio os pupilos e hoje a gente tem uns 4 escritórios, 5. Tem né? uns 4 ou 5 escritórios bons no Brasil inteiro. Escritórios sérios. Aparece um ou outro aqui, mas é aquela coisa, é os aventureiros, né? Que não dominam o assunto totalmente, porque imigração, vou te falar, você tem que estudar todo dia. Muda todos os dias. Toda hora tem uma mudança. Cenário geopolítico, né? Tudo influencia. Diplomática, né? Influencia. Mudança no Congresso americano influencia na imigração. A imigração é um dos problemas sérios para qualquer governo americano. Com o Trump, isso estava mais endurecido, né? Não. Estava mais endurecido na questão seguinte, da imigração ilegal. Exato. Para a imigração legal, o Trump foi uma mãe para nós. Nossa, a mãe... eu queria beijar o Trump todo dia. E tem muita gente que acaba indo ilegalmente por pura ignorância, né? Por falta de conhecimento. Porque assim, não é coisa de outro mundo, né? Peraí, deixa eu fazer uma propaganda, então. Fica à vontade. Um coiote cobra R$100 mil a 150 por pessoa. Um coiote, aquele cara que passa pelo deserto, você morre lá. Eu morava no deserto, então eu sei o que é deserto. Quanto é que custa uma imigração para uma família inteira de 5 pessoas? Para um profissional liberal... Isso, igual o Pedro. Exatamente. Eu, minha esposa e minha filhinha de 1 ano. Isso. 3 pessoas. 3 pessoas. Pedro, $17.500. Menos de 100 mil para você descer no aeroporto com seu visto de entrada, porque você não recebe green card fora dos Estados Unidos, ninguém recebe, mas com seu visto de entrada para você receber seu green card dentro dos Estados Unidos, para viver legalmente, para já ir no DMV tirar sua drivers, entendeu? Para ter o Social Security e viver tranquilamente, legalmente, sem medo de polícia, sem medo de ICE. ICE é a polícia de imigração americana. Vamos dizer que não é 17, o que você falou. Vamos dizer que seja 20 vezes 5, que é o nosso dólar é R$5. Deu 100 mil. 100 mil para 3 pessoas. Acho que só pela questão de segurança, de ser um negócio certo, né, já vale muito mais. A gente bate muito nessa tecla da falta de informação. Se você entrar no nosso site, propaganda de novo, fica à vontade. witteradvogados.com. Tá bom. Vai mesmo. witteradvogados.com ou no nosso YouTube, Witter Advogados. Nós temos N vídeos. Em todos a gente fala, procure um advogado de imigração, se informe. Primeiro, antes de se aventurar com o coiote, o traficante de pessoas. Exatamente. Outra coisa, Pedro.
Visto de turista. Se você ler nas notícias, isso aí, inclusive um cliente nosso mandou essa pergunta, eu gravei um vídeo ontem. Por que está mais difícil tirar visto de turista? Está mais difícil não. Desculpa dizer, o brasileiro está mais burro. Pô, aí você falou tudo. Eu vou te contar uma história que eu tive. Que eu tive o primeiro visto negado e depois aí eu fui tirar novamente e deu certo, né? A minha esposa é militar do Exército, né? Então ela tem uma carreira, né, junto no Exército. Então, assim, não tem porquê o visto ser negado, já que ela é uma funcionária pública, né, e tal. E aí eu fui fazer a primeira entrevista. E aí, lá na embaixada, né, não sei qual que é o nome. Vice-consul. O vice-consul lá, né? Fazia as perguntas e eu respondia. Só que assim, como eu sou comunicativo, mais expansivo, ela falava assim, você trabalha? Trabalho, faço isso, faço aquilo, tal. Olha, eu ganho tanto, tá aqui meu extrato bancário, tá não sei o quê. Aí, o que sua esposa faz? Eu disse, não, ela é militar do Exército, é médica e tal. Aí, beleza. Aí, visto negado, tá aqui o papelzinho, não sei o quê. Eu falei, mãe... 214B, estava escrito naquela carta. Acho que deve ser. Aí eu falei, mas o que eu fiz de errado? Não sei o que. Eu falei assim, senhor, se você não se retirar agora, a segurança vai retirá-lo. Tá bom, não precisa, Tô saindo. Aí, beleza, né? Aí fui pro YouTube, fui pesquisar, fui estudar, tentar entender o que aconteceu, né? Aí eu descobri que eu não posso responder nada além do que foi perguntado. Não oferte nada além do que foi perguntado. Foi exatamente isso. Porque você passou a ideia para ela de que você estava querendo convencê-la. Entendeu? Ela te perguntou, com que você trabalha? Eu faço isso. Eu sou comunicador. Pronto, acabou. Você tem uma empresa? Sim. Quanto você ganha? Tanto. Não precisa falar, tá aqui meu extrato, tá aqui meu contra-cheque, tá aqui meu imposto de renda. Aí ela fala, você trouxe seu imposto de renda? Trouxe. A senhora quer ver? É assim que funciona. Não adianta... A pessoa tem... Nós falamos lá no nosso escritório, até para o visto de turista, tem que ter uma assessoria, porque tem que ser preparado para ele. Quantas horas a gente entra com visto de turista? No mínimo 3 horas com uma pessoa que vai fazer um visto de turista, isso com ele. Fora o tempo que a gente vai gastar para preencher toda o DS 160. E depois eu tenho um advogado lá que um dia antes ele senta com você. Para poder te preparar para a entrevista. Olhar toda a documentação que você vai levar. A gente orienta a separar os documentos na ordem de prioridades. Mas a gente fala, não mostre se não for pedido. A gente te fala até a roupa que você vai vestir. Posso dar um exemplo? Pode, claro. Nós tivemos uma cliente, algum tempo atrás, que se tornou amiga da gente. Mas no começo ela foi uma troca de palavrões. Ela chegou no escritório com 7 negativas, desesperada, e queria ir para os Estados Unidos de qualquer jeito para ver o irmão. E ela chegou e foi indicação do irmão dela nos Estados Unidos. Ele viu o meu escritório lá e indicou, e ela ligou e veio. Ela veio de uma cidade do interior. Do interior. Aí ela sentou, ela tinha uma idade bem assim, mais avançada, mas tinha cara de 22 anos. Linda, perfeita. Aí ela fala assim para mim, por que você acha que eu estou negada? Estou negada. Eu tinha só poucos anos que eu cheguei dos Estados Unidos. E a gente responde. Eu falei, porque você tem cara de puta. Pra quê? Ela pegou o telefone dela, ligou por mão na hora, ele me ligou no meu celular. Tudo. Porque eu tenho um celular dos Estados Unidos. O meu cliente dos Estados Unidos liga para mim e não sabe que eu não tô lá. Ele liga e atende aqui. Você chegou minha irmã de puta? Eu falei, não. Falei que ela tem cara, é diferente. Aí ele entendeu, não, tá certo, você não xingou ela. Aí ela tava numa roupa linda, mostrando tudo. Falei, querida, você quer ter o visto? Quero. Então, esquece que você ficou com raiva de mim, vamos mudar. Ela era empresária, só que era uma empresária da área de ginástica. E ela ia para os vistos daquele jeito, não como empresária, e querendo ir para os Estados Unidos para visitar o irmão. O que você fez com ela? Trocou o guarda-roupa? Como foi? Eu falei, olha, você vai como executiva para sua entrevista. Então, você vai numa loja e você vai comprar uma roupa como executiva. Aí ela foi na loja lá, ela experimentava, me mandava as fotos, e esse tá bom? Não, esse não tá bom. Isso é trabalho de advogado? Não é trabalho. Né? Até que a gente achou uma roupa adequada. E aí, outra coisa, ela andava muito sensual, a forma dela andar. Porque ela é uma mulher bonita até hoje, era uma mulher bonita, nova, muito
Entre 30 e 40 anos. Mas assim... Exuberante, exuberante. né? Diferente. Bate o Exatamente. olho, você vê que é diferente. Que mulherão. Então, ela andava para chamar a atenção. E eu falei, você vai mudar até o seu jeito de andar. Até entrar na embaixada, você vai entrar discretamente. E aí o escritório tinha um corredor nessa época, um corredor gigante, assim, aí eu punha ela lá, vai, vem andando. Não, tá rebolando muito. Caramba. Melhor. Enfim, brinco grande, ela usava uns brincões, aquela loirona, aqueles brincões, aqueles decotes, tudo isso nós tiramos dela. Ela foi para a entrevista e... Ligou lá de fora Ligou assim, de lá doutor, chorando, eu não eu acredito. tenho visto. Eu vou para os Estados Unidos. Aí eu falei assim, nossa, que bom. Semana que vem eu estou viajando, voltando para os Estados Unidos com a doutora Mara. Eu vou com você. Eu falei, não, você não vai não, o voo está lotado. Você não sabe nem qual voo que eu vou. Ela falou assim, eu vou com você. Adivinha quem estava no voo? Ela descobriu o voo, ela descobriu para onde a gente ia e foi com a gente, ficou os 30 dias, voltou, e aí ela mandou o cliente dizendo o seguinte, vocês são autênticos. Tudo bem que hoje ela entende o que eu fiz, mas a gente, por que falam que nossos vistos são aprovados? São no mínimo 8 horas com uma pessoa para visto de turista. Quem é que faz isso? Ninguém. Nós temos um outro advogado aqui, que é um pupilo. Ele fala, esses dias ele falou pra gente, eu ficar 3 horas com uma pessoa, eu não dou nem 10 minutos. Não compensa. Eu falo, compensa. Porque essa pessoa refere para você para outro. Por exemplo, a maior parte dos nossos clientes não estão em Goiânia. É boca a boca. É o Brasil inteiro, olha, te liguei, te vi, o fulano que foi aprovado mandou, ou seja, o pequenininho me manda um processo de... Agora eles vão falar assim, te vi no Agro 2. Agora. Perfeito. Isso é maravilhoso. Diretamente de Los Angeles. Começa aqui, Agro 2. Los Angeles, falar em Califórnia, tem lá, tá feio, né? Com aquela homeless lá para todo mundo canto, pessoa sem casa. Né? Mas tristeza que tá. não é tanto assim. Olha assim, na verdade, o que aconteceu com os Estados Unidos em geral? Nós estivemos em Miami, tem muito homeless. Nova York tem. Homeless é morador de rua, gente. New Orleans. New Orleans tem. Las Vegas tem. Los Angeles O que é o pior? As cidades que liberaram a maconha. Infelizmente, é a As realidade. cidades que não liberaram a maconha Normal. estão tranquilas. Também teve um negócio lá na Califórnia do felony, né? Aquela questão de se você roubou $950, você não pode ser preso. Esses moradores de rua, usuários de droga, entram num Walgreens, que é uma farmácia, um CVS, que é aquelas farmácias que vendem até banana, né? Aí eles entram lá, eles entram com aquelas capuz, aquelas blusonas assim, pegam a sacola, eles vão pegando e botando na sacola. Se o segurança vem, eles olham para o segurança assim e saem. Você não pode fazer nada. Então, essa lei, eles estão trabalhando para revogá-la. Foi jurisprudência. É. O que aconteceu foi o seguinte, um juiz esquerdista, tinha de ser, desculpa que se você Não fica à vontade. Ele julgou que roubar pequenas coisas não é crime. Eu vi isso. Então, o que passou? Passou a ser jurisprudência. Só que agora está na votação para voltar a ser crime. A gente acredita que vai derrubar, porque está prejudicando demais os comerciantes. Entendi. E o que essas pessoas estão fazendo? Do STF aqui. Exatamente. O que essas pessoas fazem com essas coisas que eles roubam? Não é para uso. Vendem. Lógico. Aí chega no domingo, eles estão lá vendendo na rua. Se chama nos Estados Unidos swap meet. Swap é troca, meet de encontro. Ou seja, você vai para vender alguma coisa. A polícia está indo atrás disso agora, prendendo essas pessoas que pegam nas lojas para vender no swap meet no sábado e no domingo. É tão lamentável isso que você chega numa loja, num Walgreens, por exemplo, você quer comprar um shampoo, ele está trancado a chave agora. Você tem que chamar o atendente para abrir para você pegar aquele shampoo. Tudo trancado a chave. Realmente. Mas, enfim, vamos voltar ao foco do assunto. E assim, não significa que é os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, assim, em questão econômica e tal, que também não tem problema. Todo lugar tem problema, né? Independente. Mas quais são os tipos de visto hoje que nós temos, né? Eu tenho o visto do turista e tenho o visto do trabalhador. Quais os vistos é difícil, porque nós temos em torno de 250
vistos. 250? Mas vamos contar os básicos. Mas assim, 250 para geral, né? Para o mundo todo. Porque tem visto específico para quem está na região da Nicarágua, Honduras e Guatemala, porque são regiões de conflitos internos. Entendi. Tem visto específico para quem é só do Canadá. Tem visto específico para quem é do Afeganistão. Então, por isso que tem tantos vistos. Para os russos e para os... Esqueci qual país tem guerra. É o... Ucrânia. Tem vistos, inclusive, só para ucraniano. Para ucraniano nesse refugiado. momento. Exato. Então, mas para brasileiro. Para brasileiro nós temos... Nós chamamos vistos de não imigrante e vistos de imigrante. Vistos de não imigrante, o visto de turista, o visto de estudante, nós temos o visto F1, o J1 e o M. Então, assim, depende para o que a pessoa vai estudar, é um tipo de visto de estudante. Os vistos de não imigrante ainda abrangem alguns vistos de trabalho. Gente, esses vistos de não imigrante, eu já vi médico chorar lá na fila e sair com não. Porque ele ia para não é seminário que eles falam, um congresso médico. A vez que eu fui negado, um médico na minha frente, ele estava com a credencial do evento, com reserva de hotel, passagem comprada. Você sabe por que tirando visto de turista. Você sabe por que ele foi negado? Porque ele foi tirar visto de turista. Ele tinha que tirar o M. Porque preencheu o formulário, ele falou, eu falo inglês, eu preencho. Ele preencheu errado, tomou um não. Tá vendo? Entendeu? É o M. Foi economizar tem o visto específico. É igual cantor. Os cantores fazem muito isso nos Estados Unidos. Nós estamos dentro de um estúdio que gravam música. É bom até que os cantores talvez... Ouçam isso, por favor. O cantor não pode fazer aqueles eventos deles lá, turnê, com visto de turista. Visto de turista é para turistar, não é para trabalhar. Visto de turista não dá direito a trabalhar e receber dinheiro. Entendi. Nos Estados Unidos. Visto de estudante não dá direito a trabalhar e receber dinheiro. E lá a lei é cumprida, né? Você chegar lá, você vai cair do cavalo. Então, de vez em quando aparece um cantor lá no escritório que recebeu uma ligação do consulado ou da embaixada solicitando que ele vá até o consulado, ele vai, seu visto foi revogado. Procura um advogado. Por quê? Porque eles pegam lá que o cara teve lá nos Estados Unidos, fez uma turnê. Nós tivemos um cantor, que eu não vou falar o nome, que ele chegou no escritório, falei, e ele falou assim, eu toquei para um amigo, ganhei $200, foi no final de semana no barzinho dele, revogaram. Eu falei, sua revogação vai te custar R$20 mil agora. Aí que ele falou assim, você sabe quem que eu sou? Eu falei assim, não, eu não gosto de caipira. Aí ela quase me mateu, era sertanejo universitário. Então, o visto de não imigrante se você não sabe, não brinca. Então assim, por exemplo, para o cantor, ele vai fazer uma turnê, tem um visto próprio para ele, que é um visto P. Para o atleta que vai participar de um evento, uma disputa, um campeonato, alguma coisa, tem o visto para o atleta. Então, são vistos de não imigrante. Além desses, nós temos alguns vistos de não imigrante, como o K1, que é um visto de noivo, noiva. Você tem sua namorada lá, está pretendendo se casar, você pode pedir um visto de noivo. E você entra nos Estados Unidos, só que aí você tem 90 dias para casar, e aí você você faz o ajuste de status para o green card de casamento. Nós temos o visto L1, que é para empresários. Você tem sua empresa aqui, sua companhia aqui no Brasil, e você quer abrir uma nos Estados Unidos, e você precisa ficar transitando entre os dois países, tem o visto L1. Aí, digamos que você amou ficar nos Estados Unidos, gostou desse L1, 3 anos depois, você pode fazer uma aplicação para um green card. Então, L1 e K1 são conhecidos como visto de dual intent. É um visto de não imigrante, mas dual intent, ou seja, tem dupla intenção. Dupla intenção. E também tem um tipo de visto daquele que se você aplicar, acho que $500 mil... Não vamos chegar lá, é 800 agora. Agora é 800. Mas vamos chegar lá. Tá. Então, na próxima fase a gente fala... Nós ainda temos, para os vistos de trabalho, nós temos os Hs, que também são vistos de não imigrante. Tem o H1B, que esse é muito difícil brasileiro conseguir, são os indianos e os chineses que conseguem. Não sei por que razão. São 65 mil vistos por ano. Vistos todos têm cotas, tá? Anuais. O ano fiscal dos Estados Unidos começa em 1º de outubro e termina em 30 de setembro. Então, esse H1B é muito difícil. Ele é um visto assim, para trabalhadores com algum grau de conhecimento. Não precisa ser um profissional formado com curso superior, mas que tenha um curso técnico, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Agora nós temos também o H2A e 2B. O H2A para o agro,
para agricultura e pecuária. Olha só, aquele peãozão lá que sabe fazer a coisa, que você, como a engenheira agrônomo, chega e fala assim, ó, faz. Vaqueiro. E Vaqueiro. ele vai, faz, e ele é bom naquele negócio. Os Estados Unidos criou um visto para esse cara. Infelizmente, esse cara não sabe que pode ir para os Estados Unidos. O H2A e o H2B, o B é para o comércio, para a indústria e tal. O A para a agricultura e pecuária. O A, todos os dois, eles são vistos sazonais, são vistos por temporada. De 6 meses a 3 anos. Com a possibilidade o seguinte, depois você pode pedir um ajuste de status. Há uma jurisprudência. A lei fala que não, que você só pode pedir um novo visto de imigração estando no seu país de origem. Mas já há uma jurisprudência permitindo fazer o que nós chamamos de ajuste de status. Sair do status de não imigrante para ir para o status de imigrante. Agora vamos para os vistos de imigrante. Esses são bons. Que são os EBs. EBs Employment Based. Exatamente. Employment Based, baseados em trabalho. Esses EBs, nós temos do EB1, o EB1 tem várias categorias, até o EB5. EB1, Isso, você é um professor da faculdade. Você é EB1. Pesquisador. Você vai ter um EB1. O governo americano te caça no Brasil quando você é pesquisador, te dando um EB1. Eu fiz uma entrevista com uma semana passada, estamos conversando. A menina pesquisa fungos para tratamento natural no agro. Inclusive, ela trabalha para um grande fazendeiro. Ela falou quem, eu sabia o nome, não sei quem é mais. Agora ela está pesquisando sozinha por si, fungo nas unhas. Essa mulher, ela quer aplicar, ela está nos Estados Unidos rapidão. EB2, chamado Employment Based, para o profissional liberal. Nessa bancada, nesses exatos momentos, eu tenho engenheiro agrônomo e 2 advogados. Se nós não quiséssemos ir para os Estados Unidos, EB2 é para nós. E nós temos EB2NW, que é o mais fácil, que você não precisa ter empregador. Você pega o visto antes e recebe o green card nos Estados Unidos quando pisar lá dentro, 15 dias depois, para profissionais liberais. O que está acontecendo no Brasil? Nos Estados Unidos, a doutora Maia escreveu um artigo há 2 semanas atrás e que eu gostaria que vocês lessem, o witteradvogados.com, está lá esse artigo. Existem hoje 2 vagas para cada pessoa nos Estados Unidos. Então, para todo tipo de profissional liberal formado com faculdade, bacharelado ou técnico, mas aí exige 10 anos de experiência, tem uma vaga para você. O que é a diferença entre o EB2 e o EB2NIW? O EB2, você vai precisar de um empregador. O EB1, aquele que nós falamos do pesquisador, do cientista, não precisa do empregador. O EB2 precisa. O EB2NIW, National Interest Waiver. Ou seja, o governo... Fecha os olhos para você. Ele dispensa o empregador porque você é de interesse nacional. Por que você é de interesse nacional? Porque você é um engenheiro agrônomo especializado em soja transgênica ou em soja orgânica. Entendeu? Estou só fazendo uma ideia. Porque você está há 5 anos ou mais como engenheiro agrônomo, porque você tem cartas de referências das melhores companhias, dos maiores produtores. Então, se você atende a alguns dos 10 requisitos desse visto, se você atende pelo menos 3, você é de interesse nacional americano. Para aí, repito. Os empresários, profissional liberal, 10 requisitos, no mínimo quanto? Pelo menos 3. Nós, no escritório, a gente pede 6. Sabe? Para estar garantido. Para estar garantido. Por isso que nós temos um alto índice de aprovação. Então, ele é de interesse nacional. Ele nem precisa de ter um emprego, uma vaga de emprego. Porque quando se precisa de ter um empregador, passa-se pelo Departamento de Trabalho americano, o Ministério do Trabalho americano. É o Ministério do Trabalho que vai autorizar essa vaga para um estrangeiro, que você não está tirando emprego de americano. Então, é um processo de 2 etapas. A primeira no DOL, que é o Department of Labor, e a segunda no USCIS, que é o órgão americano da imigração. E esse custa em torno de $17 mil. Exatamente, 17 a 20. Esse, porque precisa de passar no DOL, é mais caro. É junto com o empregador, esse é mais caro, porque toma um tempo muito grande e muita coisa que a gente tem que fazer junto ao empregador.
Perfeito. Então, esse ele é de 20 mil a 22 mil, dependendo do tamanho da família. Esse EB2 NIW, que você não precisa do empregador, é esse que é 17, 18 mil, dependendo do tamanho da família. Porque é para você e a família. Filhos menores de 21 anos e esposa, cônjuge. Gente, aparece tanto hoje nossos clientes profissionais liberais. Eu estou fazendo um processo com a doutora Mara. Olha a profissão dele. Eu estou apaixonado nele, na profissão dele. O cara é veterinário, especialista em cavalo, mas o que ele é? Ele é dentista de cavalo de corrida. Sabe quantos existem no mundo? Menos de 50. Ô, louco. Sabe quantas cartas de referência ele já tem? Mais de 50. Ou seja, o governo americano está interessado nesse cara, assim, é você que a gente quer aqui. Então, ele... Dá até um benefício para ele. Não, ele não logo. tem visto de trabalho e ele vai escondido para os Estados Unidos. Ele vai para uma fazenda lá no interior e o pessoal chega com os carros, com os cavalos. Ele trabalha assim uma semana desesperado, fazendo obturação e desaparece. E ele não recebe nos Estados Unidos. Eles têm que pagar ele aqui, para não deixar... Para não ter aquele rastro. problema da questão de estar... De estar trabalhando ilegalmente. Exatamente. Então, esse é o EB2NW. EB3, olha só que coisa. EB3, acha o empregador que você é empilhadeira. Ali na Leroy Merlin, tem uma vaga para você. Tem green card para esse pessoal. Walmart. Só que precisa ter o empregador. Aí as pessoas falam assim, você acha o empregador para mim? Não posso. Eu sou advogado e tem uma lei dizendo que advogado não pode arrumar emprego para as pessoas. Eu posso sofrer um processo, eu, doutora Mara, que nem limpar o chão a gente consegue. Eles vão processar a gente que acaba com a nossa vida. E lá eles cumprem a lei. Literalmente. Eu falo isso porque tem um amigo meu que ele foi deportado dos Estados Unidos, sabe por quê? Ele estava pescando num lugar que o tamanho do peixe que ele podia assar lá, que ele podia pescar, era até 15 centímetros. E ele estava com um peixe de 20 centímetros. Aí a polícia foi lá e viu. O cara foi lá, mediu com a trena o peixe, viu que ele estava fora, e aí viu que ele era estrangeiro. Sem documento. E ele foi deportado por causa do peixe, que tinha 5 centímetros a mais do que o permitido. Lá a gente fala é um lugar onde a lei funciona. Não, eu posso contar, eu vou contar a piada da família, eu tenho que contar. Eu sou amante de cachorro. Eu tenho 130 cachorros em casa. É mesmo? Cachorro 130? de rua. Cachorro de rua. Caramba. É esses meninos que ninguém quer, são meus filhos. Os caramelos. Os caramelos, aqueles... Mas tem pastor, tem boxe, o povo abandona de tudo que é jeito. Não só os feios, não. Abandona os bonitos também. Meu irmão estava acampando e meu irmão não gosta de cachorro. E o acampamento do lado estava com 2 cachorros. E eles começaram a latir. Ele chegou até a divisa do camping dele e gritou pro cachorro. Pro cachorro calar a boca que estava atrapalhando ele. Os donos ouviram e chamaram a polícia. Aí o policial veio, parou a viatura na frente, chamou ele e falou assim, ó, dá mais uma gritada com os cachorros que você tá preso. Porque aqui é local público. Os cachorros são pessoas. Fica de boa. Aí ele aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Vamos falar, vamos falar. EB3 você viu. EB3, por exemplo, só para complementar, um serralheiro, um marceneiro. Não fala isso não, que o meu serralheiro tá vendo a gente em tudo daquele lugar. Dorizan, não é para você não tem vaga não. Vai lá. Então, assim, esse profissional, que não é um cara que fez uma faculdade, mas que é um profissional que conhece daquela profissão dele. EB3, só que ele precisa do empregador, tem toda aquela etapa no DOL. EB4. EB4 é para religioso. Um pastor, um missionário. Ele vai para os Estados Unidos com visto R, que é um visto de não imigrante, mas depois de 3 anos, pouco mais de 3 anos, ele pode fazer o ajuste de status para o visto de imigrante, que é o EB4. Gente, só deixa eu falar uma coisa. Eu sou evangélico, judeu messiânico, ou seja, eu acredito em Jesus. Um grande problema que o Brasil tem são igrejas em cada esquina, que são igrejas sem pé e sem cabeça. Não estou criticando ninguém, não estou falando mal de ninguém, estou dizendo o seguinte, o visto EB4 são para pessoas religiosas que têm
fundamentação. Não adianta criar uma igreja na esquina e querer um visto de imigração, um visto R e EB4, que você não vai conseguir. Tem que ser de uma igreja com base, com igreja registrada, igrejas fundamentadas. Vamos dar um exemplo? Igreja adventista, igreja presbiteriana, espírita, católica, Batista. Os mormons, né? os mormons. Então tem que ser uma igreja com base. Agora a igreja do E a Monte pessoa das tem que ser Oliveiras. ativo na igreja, tem que comprovar que ele tem. Que ele- Até a igreja dos mormons tem até aqueles missionários de tempo integral que ficam 2 anos Aham, fora, sim, voltam. sim. Exatamente, eles fazem Exatamente. missão. Então tem que ser igreja que tem base, ou igreja que tem Sólida, né? sólida. Não adianta o cara fundar uma igreja, a gente vê muito isso no escritório, aparece um pastor e fala assim, fundei minha igreja 6 meses atrás, quero ir para os Estados Unidos. Igreja do caixote quebrado. Né? Não vai. Não vai. Então é isso. Então o EB4 é para esse religioso. E aí nós chegamos naquele que você perguntou, o EB5. É B5. EB5 é o visto de investidor. Esse é um green card diferenciado. Por quê? Você não precisa fazer muito esforço. Basta você ter $800 mil para Só, um mero detalhe. investir. Só isso. Pra mim só falta 799,999. Mas Pode tem muita pedir gente emprestado. que tem. Ah, é mesmo? É. Boa ideia. Pode Você ser me de empresta, herança. Eu não tenho, mas eu já pedi $1 milhão emprestado de um amigo. É mesmo? Ele $1 te milhão emprestou? emprestou. Olha aí. E ele não me perguntou quando que eu ia devolver. Ah, então tá de boa. O EB5, o EB5, ele é um green card que é o seguinte. Digamos que eu monto um grande empreendimento nos Estados Unidos. Vou construir um hospital para idosos nos Estados Unidos. Que é ok? um cliente nosso, né? Temos um cliente que tem esse caso. E eu preciso de $200 milhões. E eu vou entrar com 50 milhões meu. Então eu vou precisar de $150 milhões. Eu faço todo o projeto e apresento ao governo norte-americano para captar investidores. O governo aprova meu projeto e põe ele para o EB5. Para o público do mundo. Do mundo inteiro. China, Índia, Brasil, Canadá, quem quiser. Faina. Faina, pode. Vai na cidade. Tem base? Ele nasceu lá. Eu nasci aqui. Então, a pessoa vai aplicar 800 mil nesse projeto. O que é necessário para isso, além de ter os 800 mil? Comprovar que o dinheiro é lícito. Não me venha com dinheiro de drogas ou de contrabando ou de corrupção. Nós já tivemos casos de políticos lá querendo fazer e a gente sabia que o dinheiro vinha da corrupção. Não adianta entrar, porque não vai entrar. Se a pessoa tiver processos criminais, processos judiciais correndo, cíveis ou criminais, também não vai. Então, essas são as exigências. E aí, sim, a pessoa aplica naquele investimento, o processo dele corre 1 ano e meio, 2 anos, ele tem a aprovação do Green Card, ele vai para os Estados Unidos, o dinheiro fica investido 5 anos. Depois de 5 anos, ou mais um pouco, depende, mas a regra, a lei fala 5 anos, ele reavê os seus 800 mil de volta com os juros anuais do governo, do Fed, que é o Banco Americano, Banco Central Americano. Então, para brasileiro, esquece o juro, porque... o juro é mínimo. A gente é acostumado com juro alto aqui, né? Todo cliente nosso, 2% por ano me pagaram. A gente fala, eu te avisei. Mas se ele for esperto, ele faz um carry trade, né? Pega um dinheiro emprestado mais barato lá e aplica aqui. Exato. E outra coisa, $800 mil hoje, $800 mil daqui 5 anos, são $800 mil. É lógico. Não mudou, não. Diferente de você pegar $800 mil hoje e daqui 5 anos a inflação brasileira já comeu aí 30%. Então, esse é o EB5. Esses são os principais vistos que a gente apresenta para o nosso... Deixa eu falar só mais um. Já que nós estamos num meio assim jornalístico aqui, o visto para jornalista. Tem um visto para jornalista, o visto I, de imprensa. Entendeu? É um visto de não imigrante, mas que se você arrumar um empregador lá, ele pode te dar um EB3. Não tem visto para youtuber? Olha... Eu levarei para o lado do jornalismo. Por exemplo, nós fizemos para uma jornalista da Veja, que foi aprovado em 4 meses. 4 meses ela estava legal nos Estados Unidos para trabalhar.
E o dela nós fizemos um EB2 NIW, né? Exatamente. O youtuber entra no EB2, porque vou ouvir isso tudo. Tipo um cara que tem um canal de relevância. Um bom canal de relevância, com muitos seguidores. E com um bom produto, né? Porque tem uns canais aí que eu adoro conteúdo ver. Bacana, né? Porque... por exemplo, assim, e se esse youtuber tem um curso e ele vende esse curso online, por exemplo, vende aqui, e se ele quiser ir lá para os Estados Unidos, vender de lá também, produzir uma base lá e vender. Sem problema. Pode, porque aí ele tem um visto que permite. Permite ele trabalhar. Mas ele não pode ter o visto de turista e ir para os Estados Unidos e vender lá dentro. Muita gente perde o visto e vem pra gente, depois custa caro para rever, tem que fazer o waiver, porque ele vai para os Estados Unidos com visto de turista e ele trabalha online. E os Estados Unidos tem um programa, gente, eu trabalhei para o governo, então eu sei, chama SAVE. SAVE é o programa espião pior do mundo. São 28 agências, depois das Torres Gêmeas terem caído, que se juntaram. Eles sabem onde nós três moramos aqui no Brasil. Cruzam todos os dados, todas as informações. Aí, exatamente. Aí o cantor breganejo, sertanejo, que vai lá e toca no barzinho e que perde o visto, ele não sabe como é que ele perdeu o visto. O SAVE descobriu na rede social dele, o computador, que ele trabalhou. Mapeou. Resultado. Então, o SAVE, ele sabe tudo. Tudo da gente. Aí o cara fica trabalhando online, de repente ele tem essa ligação ou um e-mail avisando o seu visto foi cancelado, ele vem pra gente e fala como é que eles descobriram. Aí a gente conta do SAVE, e aí para salvar ele, o que a gente faz? Aí as pessoas que têm um visto cancelado ou que foram deportados como seu amigo, existe um processo para isso. Para reaver. Para ter o direito de tentar um novo visto. Sabia disso? Então ele ainda tem o direito, ainda vai ver se pode. Se pode, aí ele tem que atender os requisitos do visto. Mas existe um processo que é chamado pedido de perdão, pedido de waiver. É um processo feito, por exemplo, acontece muito que a pessoa morou nos Estados Unidos muitos anos e veio embora. Aí, lá teve um filho americano. Esse filho fez 21 anos, está morando nos Estados Unidos de novo, agora quer imigrar o pai e a mãe. Mas o pai e a mãe morou ilegal, já cometeu um crime, que isso é crime. Uhum. Mas eles têm o direito de voltar. Se o filho tem o direito de dar imigração para pai e mãe. Então, a gente tem que pedir um waiver, um perdão. E assim tem o waiver também para quem vai pedir vistos de não imigrante, por visto de turista, por exemplo. O cara vai lá e mente, fala que é dono da Mabel, e o SAVE mostra que não é uma mentira, então ele perde o visto e aparece a misrepresentation, ou seja, não aparece no papel dele, aparece para o advogado de imigração. A gente vê isso. Então ele mentiu para eles. Ele tem que fazer um waiver pedindo perdão por ter mentido. Pela mentira, justificar por que mentiu e pedir o perdão e mostrar que hoje ele está apto a ter um visto. Aí você tem que mostrar os vínculos com o Brasil para vistos de não imigrante, você tem que mostrar vínculos. Você tem que mostrar que você vai, mas você tem motivos para voltar. Isso é que é importante. Vínculos com o Brasil, vínculos fortes. Um bom emprego, ou uma empresa, ou a faculdade, ou filhos na escola. A esposa militar. Entendeu? É um excelente vínculo. Que você falou, minha esposa militar é um excelente vínculo. Boa. Pessoal, aula sensacional. Queria agradecer o tempo de vocês aí. Pelo que eu percebi aqui, a gente passaria horas e horas falando sobre esse assunto, porque a base é bem profunda, né? Deixa eu só dar ao pessoal que planta tomate, que não dá lucro, pelo menos é a minha visão. A família dela cresceu plantando tomate em umas. Foi lá, até quem é que é cantor que... Não. Não pode, né? Não pode. Não. Tá bom. Não pode. Tá bom. Plantador de tomate na Califórnia ganha uma grana que só se vendo, tá? Olha, eu planto tomate. Vamos plantar tomate, né? O que é isso? Na verdade... Plantador de alface também? Não. Também. Não, mas o tomate dá mais. O tomate... O americano consome muito ketchup, né? Muito ketchup, né? Tomate industrial. E nós tivemos uma crise em 1996, mais ou menos, que lá o tomate quebrou mesmo. Muito calor. O governo da Califórnia importou tomate em avião. Todo dia estava cheio de aviões carregados do Chile. Então... Plantador de tomate, fala com a gente. Fechou. E quem quiser acompanhar vocês no Instagram, no site, como é que é? Olha, nosso site, witeradvogados.com. Twitter normal, né? W-I-T-E-R. Advogados no plural, né?
Esse é o nosso site. O nosso YouTube, Witter Advogados. Nas redes sociais, @Law Offices of Witter. Law Offices, Law, L-A-W, Offices com 2 Fs, em inglês, né? Escritório de advocacia, Law Offices of Witter. Instagram, todo dia nós temos postagem no Instagram, inclusive no Instagram a gente mostra nossas aprovações. É bacana de ver porque as pessoas veem que a gente não está falando só, nós fazemos. Perfeito. E nós temos um telefone, pode dar ou não? Pode, fica à vontade. O nosso telefone a gente atende e responde todas as pessoas. Nós temos uma média de 100 ligações por dia e o WhatsApp chega muito mais que isso. No máximo 24 horas, é lei do escritório. Todo mundo que entrar em contato com o 5562, que é Goiás, 98584-2101, 24 horas tem resposta. E tem uma coisa, não interessa se você é cliente meu ou não, a gente dá um caminho para você com a nossa visão. Então, até uma piada, esses dias ligaram para a gente e perguntaram se era da Embaixada Americana. A recepcionista falou que não, e ele falou assim, mas vocês respondem tudo para todo mundo? A gente falou, é um trabalho, é um serviço, nem tudo é dinheiro. Gatilho da reciprocidade. Exatamente. Perfeito. Então, obrigado o tempo de vocês aí, que eu sei que é muito corrido. Nós é que agradecemos essa oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui. It's a pleasure to be here. Yes. Thank you very much for your time. É isso aí, galera. Então, você assistiu, você está querendo mudar para os Estados Unidos, você é agrônomo, veterinário, zootecnista, técnico agrícola, sabe de tomate. Aí, ó, procura o pessoal lá do Witter Advogados, dá a entrada, faz um application lá para mandar o seu visto para lá. Quem sabe, se a oportunidade não tá lá, tá ruim aqui, vai para lá, ué. Tem que conhecer novos áreas, mudar um pouco a cultura, né? E é isso aí. Obrigado você também que assistiu conosco todo esse episódio. Manda seu comentário aqui embaixo. E agora que você tá assistindo também até o final, paga nós. Paga aí, ó. Inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.